Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí. Essa aqui é uma série de lives que eu vou tentar fazer, ou gravações, para tentar construir um episódio lá no canal do YouTube da Sprint Now, que vai se chamar Construindo Corredores. Né? Então, a proposta é justamente trazer colegas de profissão, atletas, para trazer experiência, para poder contar um pouquinho sobre como é a sua vida de treinamento, sua experiência e um pouquinho também das suas práticas. E aí, para inaugurar já esse quadro aqui hoje, a gente conta aí com o meu amigo Rodrigo Rosa, né, lá de Juiz de Fora, né, certo? Agora sim. Agora sim. Juiz de Fora, mas é meio carioca, meio mineiro, mas se formou aí na UFMG. Não, Ele é FJF. formado em... desculpa, FJF. Formado em nutrição e educação física, e ele atua nas duas áreas aí. O esporte sempre teve aí na sua vida desde a adolescência. Bastante coisa que eu tive que anotar aqui para não me perder De tudo, já no foi currículo. de tudo. Né? Então, graduado em nutrição e educação física, pós-graduado em treinamento de endurance também. Hoje ele atua nas duas profissões, então imagina a vida corrida desse cara. Além disso, ele é triatleta, né, Rod? Então, além de estar atuando nas duas profissões, ele é triatleta, então já imagina quanta coisa ele tem para poder agregar aí nessa live. Tá? Seja muito bem-vindo, se quiser falar alguma coisa, algo incrementar. Obrigado aí por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, pô, muito legal. Eu conheci o Vini dentro da comunidade do Guilherme, então no grupo de estudos. A gente combinou de ir para o Training Camp, lá em Uberlândia. Acabou que eu me machuquei faltando umas 3 semanas para o Training Camp, a gente nunca se conheceu pessoalmente. Não, foi se conhecer na Maratona do Rio, né? Verdade. A gente alinhando para largar para a prova, a gente se conheceu pessoalmente. Então, foi ao caso, mas desde então a gente troca bastante ideia, manda material um pro outro, e os dois estão nessa... Né, a gente tem pouco colega de faculdade que foi pro Endurance, eu pelo menos não tenho ninguém próximo, e é bom a gente sempre trocar conectado, ideia. né, cara? Oi? A gente tá sempre conectado aí, desde quando a gente se conheceu, ainda a gente tá sempre trocando, um agregando ao outro. Eu acredito que a gente seja uma das pessoas da nova geração aí, tanto no treinamento quanto na nutrição, então a gente vai ter bastante coisa para... E já deixando essa responsabilidade na sua mão, né, vou introduzir a live para a galera, entender que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos maiores erros do iniciante na corrida, mas vamos tentar trazer para um lado mais da perspectiva da nutrição. E aí, Rodrigo, eu queria saber de você, na sua prática clínica, na sua prática também como atleta, o que você vê das pessoas que estão iniciando. Se você pudesse listar mais ou menos 3 erros de toda pessoa que está iniciando na corrida, peca com a alimentação. Vamos tentar iniciar nossa conversa nesse papo e a gente vai vendo como ele flui, beleza? Beleza. Vini, normalmente a pessoa quando ela começa a correr tem 2 objetivos, né? O primeiro é tipo assim, a capacidade atlética, então a pessoa, não, eu quero melhorar na corrida, um dia testou, gostou e quer melhorar. E a outra, vou te falar que hoje a maior parte dos corredores iniciantes é querer emagrecer, né? É o exercício como forma de emagrecimento. Porém, aí eu vou listar já o primeiro erro, que é o exercício como compensação para poder comer mais. E isso é um tiro no pé, literalmente, porque você pensa numa corrida que a maioria dos iniciantes vão fazer entre 3 e 5 quilômetros. Uma corrida dessa vai queimar entre 300 a 500 quilocalorias. Então, se a pessoa demora essas 300, 500 quilocalorias, cara, não vão te fazer emagrecer. E outra, quando você faz atividade física, a sua fome aumenta pós-treino também, né? Não necessariamente exatamente após, mas ao longo do dia. Porém, o exercício é uma das melhores formas de você criar bons hábitos. Então, você inicia o exercício, você vai buscar se alimentar melhor, você vai buscar comer melhor, já que, né, já estou fazendo exercício físico, aí a pessoa começa, que é o conceito de hábito angular. Um hábito bom, você puxa outros hábitos bons. E o exercício é a melhor forma de você fazer isso, tanto que a pessoa fala, qual que é mais importante? O treino ou a dieta? Eu falo, o treino é mais importante, porque o treino vai te permitir você comer bem. Então,
Mas o E pois, primeiro erro que eu posso listar é em relação a isso. Essa é, compensação, não achar que a queima do exercício te permite comer muito mais. Mas ele é um grande aliado, sim, para o emagrecimento. Pode falar. e puxar um gancho de você falou, eu gosto muito desse termo, hábito angular, né? Algo que te faz nutrir uma corrente positiva, né? De todo esse engajamento. E eu fiquei até curioso, porque normalmente as pessoas costumam falar, pô, a dieta é o mais importante, do que o treino e tudo mais, e você me veio com essa carta na manga de, não, o treino talvez ele seja mais importante. Mas por que você tenta aprofundar um pouquinho mais, porque você enxerga que o treino seria mais importante? Ele é uma coisa que atua fora do treino e fora da alimentação, seria isso? Então, não tem emagrecimento, não tem processo de queima de gordura ou redução do peso, etc., sem dieta, tá? Se a pessoa não estiver comendo menos, não tiver um balanço hormonal que te permita emagrecer, não tem como. Você pode fazer qualquer atividade física, seja ela. Você consegue emagrecer sem fazer atividade física. Isso, tranquilo, 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 tranquilo. Porém, a dieta está muito além de só baixar calorias, né? Construir um corpo que vai perder gordura e se manter magro ao longo do tempo está muito além de só reduzir calorias da dieta. Então, a primeira coisa que eu levo em consideração quando eu estou abordando um paciente, um aluno, é pensar que eu quero que esse cara que há um ano esteja melhor, que há 10 anos seja melhor. Então, por isso, a construção de bons hábitos é fundamental. Por isso que eu vejo o exercício como fundamental. Que a partir do momento que a pessoa engaja, ela começou a treinar com o Vinícius. Aí ela tá treinando lá 3 vezes na semana. O Vinícius está conseguindo ajustar o treino dela, ela tá evoluindo no treinamento. Ela, não, eu quero melhorar mais. Ela vai começar a dieta, vai começar a dormir melhor, vai começar a construir um ambiente mais favorável para essa evolução. Por isso que eu vejo o exercício como fundamental, fundamental, fundamental. Quando a pessoa é muito difícil a manutenção de um peso perdido quando a pessoa não faz atividade física. Então, às vezes, ela começa ali, virou o ano, quer emagrecer, aí faz a dieta doida lá, né? Corta 1.000 calorias por dia, que é muito pouco. Aí consegue emagrecer seus 8, 10 quilos. Cara, a chance da pessoa chegar em dezembro com essa redução de peso sem fazer atividade física, eu não digo que é impossível, porque não é. Mas é muito difícil, muito difícil. Então é mais É, esse viés comportamental, sabe? De construção de hábitos. perfeito. Não necessariamente, não, o mais E, importante, menos e entra, importante. e entra na palavra que todo mundo gosta, né? Que é a disciplina. Então você acaba usando o exercício como um hábito que te engaja a manter bons hábitos, tanto da alimentação, que eu falo muito para a galera também, cara, a construção de corredor não se inicia só em botar um tênis, se inicia em entender que o sono é importante, que a alimentação é importante, que entender o seu treino é importante, né, a proposta do treinamento e o comportamento também, as interações sociais, como aquilo ali vai poder impactar dentro do seu treinamento, cara. Eu concordo totalmente com você, aliás, porque a alimentação, ela nesse viés comportamental, ela depende muito mais de você e o seu ambiente. O treino, ela fica mais só você, ó. Se você não treinar, né, você acaba de deixar de fortalecer esses hábitos, né? Porque, pô, não treinei hoje. Chega de noite, já que eu não treinei, eu vou me alimentar um pouco pior, ou vou deixar de comer uma salada porque Perfeito. né, exatamente, acaba gerando essas compensações que você acabou de falar. E outra coisa sobre essa compensação também, a pessoa que está iniciando hoje na corrida, ela, como você falou muito bem, o tempo de treino dela é muito, muito baixo, né? Então o gasto calórico dela é muito baixo, a aptidão física dela é baixa, então ela não consegue ter gastos expressivos só com exercício, né? Então por isso que a alimentação ela é muito importante. E tem mais algum erro que você vem de prontidão aí que a galera comete na alimentação? O outro que eu vejo, assim, é negligenciar, achar que o treino também é 100% do resultado, sabe? Não, para eu evoluir na corrida, não, precisa Não disso de sai correndo. alimentação, não. Eu como ali o pão com manteiga depois do treino e tal, e isso aí, eu tô correndo bem por isso. Cara, você pode garantir, você tá deixando muitas fichas do seu ganho de performance na mesa. Tá deixando, tá deixando. Então, ajustar a alimentação visando recuperação muscular, visando construção do seu glicogênio. O que é o glicogênio? A energia que a gente usa estocada
durante o treino é o glicogênio. Então, para isso, a gente precisa ali, ó, 24 horas, 48 horas antes do seu treino, construir esse glicogênio. A pessoa leva muito em consideração a refeição que ela come antes do treino ali, né? Só que, cara, o processo começa muito antes. Acabou seu treino, a partir dali já é o pré-treino do treino posterior. Então, o Vini lá prescreveu para você terça-feira o treino intervalado. Beleza. E outro quinta-feira. Cara, o que você vai comer depois do treino de terça vai interferir no treino de quinta. Então, esse é o segundo erro que eu vejo, que é a pessoa negligencia, que acha que não, é só treinar e é isso daí. Não, interfere muito. Controle de peso corporal também. Então, reduzir cada vez mais o seu peso ali de forma saudável também é muito importante para a corrida. A corrida a gente carrega o peso. Então, imagina você perder 5 quilos, tirar um saco de arroz, parar de carregar o saco de arroz. Ali que você... Também tô lutando aí, tô querendo voltar meu peso, tô lutando para tirar esse saco de arroz. Faz toda a diferença. Você pode... Então... E essas pessoas também, vou até puxar uma sardinha pro meu lado aqui no treinamento, que como você falou, a pessoa deposita tudo no treino, e eu vejo essa empolgação positiva, né? Porque a pessoa começa a iniciar uma coisa nova que ela não tinha costume, ela consegue engajar, porque ela consegue ter uma disciplina para poder fazer exercício mais vezes diariamente, então ela acaba cometendo o primeiro erro, que é treinar todo dia. Não é que a pessoa não possa, mas ela já dá um passo além do que a perna alcança. Então, já estou correndo todo dia, estou emagrecendo, estou me sentindo bem, aí caga para alimentação, come de qualquer jeito, começa a treinar todo dia, sem descanso, frequência altíssima, maior às vezes do que alguém que é atleta da profissão, né? Então eu vejo que essa questão de depositar tudo no treino, ter essa, vamos dizer assim, essa pressa, né, pelo resultado ali, acaba afastando os iniciantes, porque ele acaba não vivenciando esse processo e tendo experiências negativas, né, com o treino, porque passou de 0 para 100 quilômetros do nada, sabe? Aí a gente já vai para outro ponto. Também não adianta, né, a pessoa que, principalmente quem quer emagrecer, né, ela fazer 100% o treino do Vini e, cara, chegar em casa e comer o que ela quiser também. Então, é fundamental o ajuste nutricional nesse caso, tanto para performance, questão de, tipo assim, melhorar no treino, né? Quanto na questão de reduzir o peso corporal também. Porque se você... E uma dúvida, Rod, e aí a pessoa começou a treinar, engajou e tudo mais, aí ela, vamos virar a mesa. Ela, sei da importância do emagrecimento, do treino, mas, poxa, eu tenho medo de... Tenho medo não, vamos mudar aqui. Ela acaba querendo perder peso muito rápido para melhorar na corrida. Como é que você lida com esse tipo de pessoa? Porque assim, ele já entendeu da importância de emagrecer, já entendeu a importância do treino, só que ele não quer perder performance, mas ele quer emagrecer para melhorar na corrida, só que tem uma linha tênue nisso aí. O que você pode agregar aí? Então, vou te falar que essa é a conversa que eu tenho com a maioria das pessoas que chegam para mim. Normalmente a pessoa chega, ela tem uma prova-alvo, né? Aí ela já tem a prova-alvo ali, não, Rod, eu quero perder peso, quero chegar lá voando, quero fazer, né, tudo ao mesmo tempo. Dá para fazer isso? Cara, dá. E o que eu costumo fazer? Equilibrar a quantidade de carboidrato que a pessoa faz. E ela não vai fazer uma dieta muito restrita. A minha birra com nutricionistas que não vivem o esporte, aqui abrindo a área, é fazer uma dieta hiper restrita para atletas amadores. Cara, eu já vi coisas bizarras, de triatletas consumindo 1.500 calorias por dia, treinando 12 horas semanais, sabe? Isso não existe. Eu já vi bastante. Então, o que você precisa? Procurar um nutricionista, um especialista em esporte, que entenda realmente do esporte, tá? Não é nem nutrição estética e tal, que também tem muito hoje em dia, tipo, voltado mais para academia. Não, tem que entender o que é a corrida, o que é a modalidade, o que é desempenho. E, a partir disso, construir uma dieta equilibrada. Eu costumo sempre, na primeira dieta dos pacientes que querem performance e emagrecimento, ficar ali bem na linha de um pouquinho de redução de calorias, sim, tem que ter, mas a manutenção de uma quantidade de carboidrato, ok, para a pessoa continuar performando, aumenta um pouquinho a proteína para ela ter realmente a saciedade, bastante qualidade na dieta, com bons alimentos, e ela vai emagrecendo aos poucos. Eu não quero que ela perca 2 quilos por semana, eu quero que ela perca meio quilo, 1 quilo, que seja. Que aí ela vai mantendo a performance. Então, ela crescendo na performance, ela vai se engajar, ela vai comer melhor. Isso depois de 2 meses, aí ela vai perder seus 3 quilos, 4 quilos. É muito melhor do que ela dar uma pancada e
quebra... Beleza, a balança desce, mas a performance desce junto. Eu não quero isso. Eu quero esse equilíbrio. Pô, perfeito, né? E aí é muito difícil, né? Trabalhar isso tanto assim no papel do treinamento, da alimentação e psicologicamente. Assim, eu me botando aqui na cadeira de aluno, como eu quero emagrecer agora, só que eu fico nesse limbo, pô, eu sei que eu tenho que ir devagar porque senão o treino não vai melhorar, eu vou acabar quebrando o treino e se eu não treinar bem eu não melhoro também, porque não tem mágica, não é só sair Uhum. correndo, mas também preciso emagrecer, então a gente fica quando a gente está nesse momento, né, é muito importante ter essa cautela, né, até É, para não gerar futuras lesões, né, assim, eu imagino que o pessoal que acaba tendo essa redução drástica possa perder nesse ponto também, não é? totalmente. É, porque você faz uma restrição, cara, você está restringindo carboidrato. Carboidrato, proteína, seja lá o que for. Você não tá restringindo só para o treino, mas também para sua imunidade, para sua recuperação muscular, né? Você não vai sentir falta só disso durante o seu treino. Então, a custa de que você vai reduzir isso? A custa da sua imunidade? A custa de, né, sua massa muscular? Então, tudo isso tem que ser equilibrado. Então, o que eu faço normalmente é isso, já abrindo até o que eu faço normalmente, né? Então, reduzir um pouquinho ali, ter um ajuste bem fino, conversar bastante com o paciente ao longo. E aí, como é que tá o peso? Tá caindo? Não tá? Tá conseguindo performar? Tá se sentindo bem no treino? Tá conseguindo dormir? E a partir disso, ir reduzindo cada vez, um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. E, cara, a chance de dar boa, se a pessoa tá treinando bem, é grande, é grande. E estratégias nutricionais também. Então, não precisa ser a mesma dieta todo dia. Beleza, você não vai treinar no dia seguinte, então vamos reduzir hoje aqui. Então, as estratégias nutricionais, o manejo nutricional junto com o treinador, por isso que eu preciso entender sobre treinamento também. Ah, é uma rodagem? O Vini te passou lá 1 hora em zona 2, zona um. Beleza, você não precisa estar lotado de carboidrato para fazer isso aí, esse treino. Ah, não, mas agora você está treinando para a minha maratona, você tem 15 quilômetros no domingo, sendo 8 quilômetros em ritmo de prova. Não, beleza, vamos subir esse carboidrato porque você precisa estar. Então, ter esse balanço é importante. E, cara, a pessoa que está começando, é a hora ideal dela começar a treinar e se alimentar bem é agora. Por quê? Os treinos ainda estão simples, no sentido de, tipo assim, a dificuldade está em a pessoa completar o treino. Não precisa Demanda, ter né? o máximo de performance, né? Então, é a hora perfeita. O início ali é maravilhoso para a pessoa emagrecer. Perfeito. E eu queria que você também comentasse, e o erro do carboidrato, como é que você vê a galera? Porque a galera pode ser fora do emagrecimento, pode ser dentro da performance, a Beleza. O galera acha carboidrato que o é o carboidrato inimigo de ele todo mundo acaba que acha que atrapalhando entende de em certo dieta, né? sentido. Esse que é Pô, tô ficando mais o pesado, grande vou problema. restringir o Tem muita coisa na carboidrato rede e vou social treinar assim. negativa. Quero E, emagrecer, cara, vou o tirar só carboidrato o é fundamental carboidrato e tudo para mais. performance, manutenção da Assim, eu performance, ganho de vejo performance. realmente essa A fixação primeira coisa que eu no faço, assim, quando o carboidrato, paciente chega, na beleza, tenta insulina, manter no uma proteína ali açúcar. ok para a recuperação Enfim, como é muscular e que saciedade dele. você pode dar Cara, um pitaco depois aí pra eu galera vou e entender calculo um assim, pouquinho? vamos lá, eu vou restringir, vou ter que restringir para ele emagrecer. Mas deixa eu tentar calcular ali o mínimo, né, para manter o carboidrato alto para ele conseguir continuar performando. E a partir disso eu vou manipulando a dieta da melhor forma possível. Então, você não precisa restringir o carboidrato. Assim também como você não precisa ficar com o estoque cheio sempre, né, para performar. Então, ter ali em momentos chaves, então treino de manhã, na noite anterior, vamos colocar um carboidrato ali para você chegar bem. No pós-treino, para você começar ali a reposição de carboidrato, sabe? Então, o carboidrato sim tem que fazer parte da dieta. Eu gosto de trabalhar sempre com uma dieta bem limpa, assim, então com bastante alimentos in natura. Então, cara, vou restringir o feijão, feijão com fonte de ferro, fonte de fibra, compostos bioativos, sabe? Eu vou restringir de outras formas. Então, tipo assim, talvez eu não vou colocar produto refinado. Então, o docinho que a pessoa adora na dieta, beleza, vai ter, mas não vai ter em 2 refeições, vai ter em uma só. Eu vou restringindo de forma equilibrada. Então, e a pessoa vai continuar consumindo, vai se sentir forte ainda, mas o carboidrato tem que estar presente ali de qualquer forma. Até porque o emagrecimento vindo do déficit calórico, ele não é exclusivo da retirada do carboidrato para gerar esse déficit calórico, né? Ele é do manejo Do manejo completo da dieta como um todo. E exatamente. existem. O meu TCC da nutrição foi sobre isso, né? Sobre estratégia de como manipular, né, os nutrientes na dieta e te entregar performance. Cara, dá para ter performance comendo
fazendo dieta low carb, com baixo carboidrato, alta gordura? Cara, dá. Mas você tá disposto a passar por uma adaptação? E outra, não vai ter final de semana, igual, quero fazer uma dieta cetogênica. Não dá pra você fazer uma dieta, pra quem não sabe, dieta cetogênica é muito alta em gordura, nada de carboidrato, basicamente zero carboidrato e um pouquinho de proteína. Beleza, dá pra fazer. Ah, Rod, eu quero fazer uma adaptação aqui, quero fazer uma dieta cetogênica para ver o que rola. Beleza, Vini, mas ó, esquece final de semana, tá? Não dá para ser cetogênico 5 vezes na semana e 2 vezes. E depois. Então, Até socialmente, porque. a longo prazo, eu não gosto. Eu sou sempre da linha de construção de hábitos, sempre sou. Tem paciente que eu já usei, igual paciente que às vezes chega com insulina muito alta, né? Com hemoglobina glicada muito alta. Eu não restringo o carboidrato, mas eu faço uma dieta mais baixa em carboidratos. Mas zerar ele, nunca zerei ou diminuí ao extremo. Assim, eu tento manter pelo menos o mínimo ali. Beleza. Não, eu já li bastante também sobre um pouquinho sobre a dieta cetogênica e tudo mais. E realmente a galera se engana que é só uma semana e já tô certo adaptado. Não, leva um tempinho, né, cara? E é É. desconfortável, né? Eu E assim, aí leva fiz um já a tempo. dieta cetogênica, eu fiz 7 semanas de cetogênica. Cara, as primeiras duas, Caramba. 3 semanas é um caos. Tipo assim, você se adaptando, realmente você sente ali que seu corpo tá ficando fraco e Aí tal. você se adaptou e tem a semana para ter os resultados, né? Então a pessoa, pô, consegui, fiz os 14 dias, eu acho que é, pelo que eu lembro, é mais ou menos a faixa ali que tu já fica com a cetose bem baixa. E aí começa você virar alguém que pode melhorar a sua beta-oxidação, né? A queima da Uhum. gordura ali para É. galera que não tá ciente. Cara, muito bom. Deixa eu... Então, vamos agora em um dado mais prático, fugindo um pouco desse emagrecimento. Queria saber de você, para a galera que está iniciando hoje, para a galera que está passando, chegando ali nos seus 5 quilômetros, passando ali dos 5, começou a fazer a fase dos longões. Qual é o principal erro que você vê da nutrição para a galera que está fazendo os longões? O que você sugere? Como é que a gente pode trabalhar a nutrição como aliada dessas pessoas que estão iniciando esses treinos longos, independente de todo mundo tem o seu treino longo, referente à sua semana, né? Uhum. Lembrar sempre que a intensidade é relativa, né, Vini? Então, tipo assim, não é porque eu corro a 7 que você está fazendo menos esforço relativo que uma pessoa que corre a 4. Então, se seu 7 é seu Z4 e o 4 da pessoa é o Z4 dela, cara, em questão de percepção de esforço e até na questão de queima ali de substrato, queima de carboidrato, queima de gordura, cara, vai ser até similar às vezes. Então, tem que ter atenção sim. Em relação aos treinos longos, né? Virou moda agora você tomar gel também, né? É outra coisa que começou. O gel, eu vejo 880 nessa parte. Ou a pessoa está correndo 5 quilômetros, já quer tomar um gel, como a pessoa que está correndo 15 e não toma nada. Segue o barco assim. Então, vamos lá. Inicialmente, atividade até 1h20. Quando você está bem alimentado, bem nutrido, no sentido de fez uma boa alimentação no dia anterior, consumiu bons carboidratos, se alimentou bem, até 1h20 não tem a real necessidade de suplementação durante. Então, se você está correndo ali, o Vini te passou 10 quilômetros, a um pace de 6h30, vai dar 1 hora, 1h05. Se você se alimentou bem previamente, não tem a necessidade de você tomar nenhum suplemento durante. Então não precisa ficar com aquela noia, ai meu Deus, será que eu preciso tomar o gel de carboidrato? Não, calma, vai dar tudo certo. Então não precisa necessariamente agora fazer isso. Mas passou de 1 hora, já está chegando a 1h20, já está na hora de começar a pensar numa suplementação durante. E a gente existe hoje várias marcas no mercado que vão te atender. Vão ter marcas de gel de carboidrato de R$ 2,50, R$ 2 um gel, assim como vai ter marca de carboidrato de R$ 20 o gel. Então, tudo ali é válido. Para ser bem sincera, a maioria é uma mistura de açúcar com um pouco de sal. Então, é muito o brand da marca, né? O que a marca te vende, Pô, a forma que ela te é apresenta. Aí absurdo, né? a gente vai entrar em outro viés, já vai entrar na parte de marketing e tal. Deixaram um comentário Mas bem legal, ó, comer rapadura aqui do Thiago Faza. Pô, excelente, essa aí é isso aí. barata, né? E eu não consigo ver os comentários. Não, tá aberto aí. Não, eu não consigo ver. Mas beleza, você vai falando pra mim que
que eu vou, É mas eu ruim não que consigo ver. o ruim que eu vendo o comentário, ele fica um pouco na sua cara, ele tem Mas tá bom, e eu se tiver alguma achei, pergunta, algum comentário. Mas, ó, existem várias formas. Vamos lá. O que que tem hoje no mercado disponível? Gel, no geral, beleza? Então, de qualquer marca, tá? Só evitaria palatinose. Eu sou o hater da palatinose. Palatinose, para quem não sabe, é um carboidrato de baixa absorção. Não tem sentido colocar palatinose intra-treino, durante o seu treino. Só vai te atrapalhar, te dar eu desconforto. conheço um cara que é amante da palatinose, mas vamos deixar isso para outro dia. Pré-treino é até ok. Não que eu use, mas é até ok. Mas durante o treino, só foge isso. Tem que ter lá só a composição com açúcar e sal. Outras fontes de carboidratos. Aí tem várias. A gente vai entrar aí no mundo. E cada dia que passa, eu recebo mais sugestões dos pacientes de: será que eu posso levar isso? Deixa eu ver a composição. Pode levar sim. Então, a gente tem doces no geral. Então, bananada, doce de abóbora, bananada, doce Rapadura, de como disseram. abóbora. Oi? Rapadura, como disseram aí. Rapadura, goiabada, então Doce de leite. melado, mel, tudo isso pode, beleza? Entra lá, dá para fazer um cálculo baseado nisso, super ok. E a questão é, você vai conseguir mastigar durante num treino de intensidade, não consigo mastigar uma bananada. Na bike, eu uso o tempo inteiro bananada, praticamente, que a intensidade relativa é um pouco mais baixa. Mas aí vai de paciente para Correndo. paciente. Tem gente que consegue. Tem gente que consegue qualquer coisa. Tu vai colocar ali, a pessoa vai conseguir comer tranquilo. O gel, ele é prático. O gel já vem pré-digerido. Tem um processo chamado hidrólise, que é a quebra do carboidrato pela água, pela mastigação e por tudo que envolve a digestão. O gel já vem pré-digerido, vamos dizer assim. A rapadura, a bananada, a goiabada. Você tem que fazer já esse processo mecanicamente. Então, talvez possa te gerar o desconforto. Outra, que hoje em dia é o meu xodó, que é os isotônicos. Concentrar, hiperconcentrar os isotônicos. É o que eu mais uso hoje disparado. Então, Rod, qual isotônico? Gatorade, Powerade, Jungle? Hoje tem muita marca também de isotônico, né? Pode ser qualquer um desses, mas também tem eles na versão em pó, que é o que eu mais uso. Começou a se constar comigo, já tá passando de 1h20, não, compra o isotônico em pó. Por quê? Uma garrafinha de mão, você já vai colocar ali o carboidrato que você vai usar e a hidratação, que é fundamental para atividades acima de 1h20. Então, a gente já faz os dois. Porque se você for levar o gel, você tem que consumir água também. Além de eletrólise, já vem do isotônico também. Eletrólitos também já vem. A Ali a gente proposta aí já. consegue matar tudo de uma vez, né? Então, é muito bom e eu uso bastante. Além de. Eu vou dizer que tu ganhou um pontinho comigo, porque eu também acabei de comprar recentemente um isotônico em pó, meio quilo, R$ 30. E assim, por porção você gasta 20 centavos. Pô, Exatamente. o teu bolso ganha muito, né, Muito. cara? Porque assim, você congela no dia anterior, fica geladinho e tal. O gel, normalmente, ele é mais caro porque a finalidade do gel, como você comentou, é a praticidade, não é só a questão do funcional, né? É que ele é Funcional. prático, você abre e chupa É. aquilo. Tirando algumas marcas que eu sou meio aversivo aí, que você quase tem que comer o gel, É. mas aí te deixa pra É. trabalho. Mas Não, assim, e Vini, ó, vou te falar, eu tinha uma visão diferente até começar a atender, né? Eu falava, tipo assim, vou até citar aqui, tipo, gel da Gu, gel da Dux, que são géis mais consistentes, né? No sentido, eles são quase um creme, assim, você pega, eles são um creme. Cara, eu odeio esse tipo de gel, eu gosto de gel líquido, assim, que você coloca na boca e vai tá embora. bom, você já conseguiu. Mas tem gente que adora e tem gente que não tem problema nenhum. Ela prefere Legal. esse gel mais consistente. Então, cara, quem sou eu pra falar o que a pessoa vai fazer? Eu tô ali pra orientar ela. Beleza, você gosta? Então tá, vai ser 3 desses por hora. Vai conseguir? Vou conseguir. Então, beleza. Então, Bom, show. é Sabe? isso. Eu gosto de rapadura. Você não sente nenhum desconforto, tal, pra mastigar, não engasga? Não engasga. Então, beleza. Então, vai rapadura mesmo. Beleza? O isotônico ele já vem para outro viés ali, que é o sentido de eu entregar a hidratação e entregar a reposição de eletrólitos e carboidrato. Mas É, tá falando de eu, corredor iniciante, né? é, Então pode ser o gel sim, não tem problema nenhum. perfeito. Até porque ele não tem ainda essa praticidade, de entender ainda como o corpo dele vai reagir durante a corrida. Então Reagir, exatamente. tudo é um teste, né? Até o próprio treino para ele, porque eu falo muito para a galera, você está iniciando,
Vamos tentar sempre vender um método, mas assim, o melhor momento é aquele que a gente pode ter um controle do que você está fazendo e também testar, porque é ali que a gente vai descobrir como é que o seu corpo reage, porque a gente tem a personalidade do atleta, a gente tem a personalidade da pessoa que só quer estilo de vida, a Uhum. personalidade da pessoa que está querendo melhorar, mas com objetivos externos à performance. Acho que isso traga benefícios, mas ela vai se dedicar para a performance, mas que isso traga outros objetivos, sei lá, no trabalho, na Uhum. estética, relações pessoais e tudo mais. Então, tudo é um teste, né? Tanto a É um questão do teste. gel também, né? Eu acho que E, isso e é um é. crescimento como atleta também, né, Vini? Tipo assim, quando eu comecei, a primeira vez que eu tomei um gel, a gente fica assim, ai, é ruim, bom. Cara, hoje em dia é qualquer coisa. Tipo assim, você vai entender que você tá tomando aquilo por função até, né? Não é mais como. É Não é uma mais um troca, doce, e é né? uma troca É. de pensamento, e aí isso facilita até muito para a pessoa entender, porque foi o que você falou, a pessoa gosta do Dagu, a Gu ele é muito pastoso. Só que eu tenho certeza que eu já tomei, isso é propriedade, posso falar. É, é um dos melhores, um dos mais saborosos que existe aí das marcas, é o Dagu. É Então da isso cor. é hedonicamente, ou como posso falar, uma coisa que traz muito prazer, é mais Uhum. gostoso, então, assim, a pessoa se apega a isso, mas quando ela consegue traduzir e pensar, pô, qual é a função? Eu quero benefício, porque tem até um gel que eu sou meio aversivo, mas por causa disso, porque, cara, o gel é delicioso, mas ele falha nessa questão da função. Então, quando eu preciso ali no meu treinamento, ele me deixa a desejar, entendeu? Aham. Então, assim, entender realmente o nutricionista, ele vai tentar achar esse meio termo, né, do funcional e prazeroso. Se você achar esse meio É termo o para você, cara, gabarito. é o É, gabarito, verdade. é o gabarito. Tanto que quando a pessoa já chega pra mim e ela, eu provei aquele gel da marca tal e adorei, não tive problema. Eu falo assim, mantém, continua com ele. Vai firme e forte, tal. Vou te dar essas opções aqui, são os melhores custos-benefícios e tal. Mas se você gosta desse, ainda mais pra corrida, que você vai consumir, querendo ou não, poucos géis ali, quando você tá pensando em triatlo, em ciclismo, aí a história muda. A história muda, porque aí você vai ter que consumir muito. Não dá pra pagar R$ 10 no gel e consumir 5 vezes na semana. Vai começar a ficar caro pro bolso. R$ 40, Por cara. treino. Aí já começa a ficar puxado. Mas pro corredor, que às vezes vai consumir 2 géis na semana, se ele realmente gosta, cara, mete bronca. É uma coisa muito legal, Vini, que bate muito exatamente nesse ponto que você falou. É da paçoca e doces com amendoim. Doces com amendoim Gu- no geral. Cara, o pessoal da Gordurinha. trilha, da bike, às vezes até da corrida também de asfalto, adora, né? Paçoca. E, cara, para performance não faz sentido nenhum, zero, Vamos zero. Você consumir. quebrar, vamos quebrar um mito agora. Termina de falar que eu lembrei uma coisa muito boa. Porque doce com amendoim, basicamente, 60% do amendoim é gordura. 60% do amendoim é gordura. A quantidade de carboidrato é bem baixinha, tem um pouquinho de proteína. E quando tem açúcar, é adicionado do doce, né? Então, doce de amendoim é açúcar com amendoim. A paçoca é amendoim, açúcar e sal. E o que a gente não quer durante o treino? Gordura e proteína. A gente não quer, a gente foge de todas as formas possíveis. Só que chega para mim o ciclista, o corredor de trilha. O corredor de trilha é clássico, é A clássico. galera da Eu paçoquinha. adoro. Ah, não, mas eu sempre levo um gel, uma paçoquinha. Eu não, paçoquinha. Uma paçoquinha tem 10 gramas de carboidrato, é meio gel. Ainda vai ter o processo da gordura ali, que pode atrapalhar um pouquinho a digestão, sim, para quem já tem uma tolerância. Pode ser que não, você consome e não vai dar nada. Mas vai atrapalhar. Então, a pessoa, gosta. Então, cara, usa aquilo dali como recompensa. Tipo assim, fiz lá, vou atacar o Pico da Tijuca, no Rio. Vou atacar a vista chinesa. Beleza, ataca. Lá em cima, você para, dá uma respirada, aí você come a paçoca. Aí você come a paçoca. Mas uma paçoca, por favor, não mais do que isso. Porque vai atrapalhar. E assim, até vejo que a paçoca eu acho que a galera tolera bem, assim, não relata desconforto, mas aí entra naquele que a gente acabou de comentar anteriormente, a função. A Por função. mais que você sinta que não está te atrapalhando, ela não está te trazendo a máxima eficiência, É. que é E, a e quando grande você quer questão. performar no seu máximo ali,
você vai estar numa intensidade relativa mais alta, né? E tudo que está em intensidade relativa mais alta, a chance de um desconforto gastrointestinal é muito grande. Ah, beleza, você usa a paçoca ali, no seu treino rodadinho, na trilha, que você para, conversa com um amigo e tal. Mas na hora que você for para a prova, você não vai parar e vai conversar com um amigo ali no meio da prova. Você não vai... Então, tudo isso conta, né? Igual, provas de ultra ou provas de ciclismo de longa distância. Cara, o pessoal consome de tudo. Por quê? A intensidade relativa é mais baixa. A pessoa não está nem Sim. ofegante. Ela consegue mastigar enquanto está correndo. Então, aí o pessoal vê lá, o pessoal comendo batata, comendo chips, comendo, né, de tudo nessas provas de ultra. Cara, o cara tá a 60% da capacidade dele. Então é claro que ele vai conseguir. É claro. É como se ele Dá estivesse tempo caminhando de, quase. dá tempo de fazer a digestão. Questão. Até vou pegar um comentário aqui, ó, do De Obeso a ultramaratonista. Parabéns, meu amigo, viu? Continua que está no caminho. Ele comentou assim: esse fim de semana fiz testes com leite condensado para usar Ah, o alternado Adriano. com gel com cafeína. Aí olha, leite condensado é uma excelente fonte, só que esquenta e não dá desconforto. O que você quer falar aí, ó? Você pode Então, até entrar um pouquinho, pincelar um pouquinho nessa questão da cafeína também, como posso para falar. quem está querendo correr. Show de bola. Em relação a desconforto gastrointestinal, cara, não me meto nisso. Isso é muito individual. Tem gente que vai ter desconforto com gel e tal. O leite condensado, se esquentar e a pessoa não passar mal, cara, beleza. É basicamente carboidrato, vai ter um pouco de lactose ali, né? Por conta de ser derivado do leite. Mas se a pessoa tolera bem, hoje em dia, não sei se as pessoas sabem, mas todo gel, eles buscam uma proporção entre... Existem vários carboidratos, né? Basicamente, os glicose, frutose e lactose, né? Entrando. O leite vai ter a lactose. E no seu intestino, cada glicose, frutose e lactose tem um transportador. Quando a gente coloca o leite condensado, adiciona a lactose. Então pode aumentar um pouquinho ainda a sua absorção. Você vai conseguir absorver melhor. Mas, cara, a chance de dar algum problema, laticínios no geral, tem muito desconforto gastrointestinal. Então, eu não recomendaria para ninguém, a não ser que ela teste e aprove, a consumir isso. O Adriano, ele é uma pessoa diferente. O Adriano faz prova de... Já comentou aqui, ó, já comi coxinha com Então, Coca-Cola. Era qualquer coisa para sobreviver. e eu faz ultramaratona. A gente vai lá naquele ponto que eu falei da intensidade relativa e Perfeito, tal. perfeito. Quem Então, não tem tava na live vai necessidade. saber. Então, se a pessoa tolera, beleza. Só que igual, coxinha, a paçoca, coisas gordurosas, nunca vai te ajudar na performance. Isso eu posso afirmar. Eu como e não sinto nada. Beleza, mas não está te ajudando e provavelmente está te prejudicando um pouco. Isso é uma afirmação que eu estou fazendo. Mas se a pessoa tolera e tal, não tem problema. Vamos lá, em relação à cafeína. Hoje, no esporte, anota esse daqui, quem está assistindo anota. A gente tem Muito bom, alguns vou anotar suplementos aqui. só que trazem resultado. Fugiu disso aqui, foge também, tá? Porque você vai estar comprando uma promessa e não um resultado. Beleza? Então, o que a gente tem no mercado? Carboidrato realmente funciona, carboidrato durante o treino. Então, gel de carboidrato, isotônicos, no geral, é o melhor. Cafeína, o melhor suplemento para aumento de performance. Disparado, o melhor suplemento para aumento de performance. E eu te falar em Padrão quase todas ouro. as modalidades. Então, a cafeína é muito boa durante, antes. O que eu gosto, provas muito longas. O que é prova muito longa para você, Rodrigo? Acima de 3 horas ali. Eu não gosto de iniciar com cafeína. Eu prefiro dela no meio para frente para a pessoa sentir realmente o efeito dela. Então, vamos lá. Carboidrato, cafeína. A gente tem a creatina, excelente suplemento, mas para endurance tem muito debate, muito. Vai para de paciente para paciente. O paciente tem peso baixo, treina força, gosta de treinar força, faz força com F maiúsculo, repetições abaixo de 5 repetições, socando carga e tal. Beleza, a creatina pode ser que seja benéfico para ele. Mas pessoa que vai fazer meia maratona, maratona e tal, aí já começa a fugir um pouquinho da especificidade da creatina. Mas é um suplemento maravilhoso. O nitrato, para algumas modalidades, o nitrato que vem da beterraba, do suco de beterraba, que hoje em dia já tem isolados, para algumas modalidades pode ser positivo. Aí a gente tem betalanina e bicarbonato de sódio. Os dois são tamponantes. Eles atuam em esportes de 1 minuto e meio até uns 15 minutos estourando ali. Normalmente de 1 minuto e meio a 6 minutos. Então, o que a gente tem? Corridas muito curtas, esportes como luta, crossfit, tudo que fica entre 1 minuto e meio e 6 minutos.
a betalanina e o bicarbonato vai ajudar, sim. É um excelente, são dois excelentes suplementos. Para corrida, não, não. Então, o que que sobrou para corrida? Carboidrato Cafezinho, e cafezinho, cafeína. cafezinho com açúcar. Exatamente. Basicamente é isso que vai ajudar. Ah, você usa o nitrato, Rodrigo? Eu uso. Às vezes eu uso. Principalmente pensando na recuperação muscular também. O nitrato ele é um vasodilatador. Ele não vai ajudar só durante, vai ajudar depois. Se a pessoa gosta de beterraba, alimentos fontes de nitrato, eu incluo na dieta, tento colocar todos os dias. Mas não é regra e não precisa. Ainda é bem nebuloso na corrida o efeito do nitrato, tá? Eu sei que as marcas hoje, muitas marcas estão apostando Legal. no nitrato, mas para corrida, mais ou menos. Eu uso, mas não sempre. Pode ter um benefício a longo prazo, É, né? Crônico ali. exatamente. Então, o Mas que sou? Açúcar e cafeína. vou aproveitar, acho que é o Adriano, né, que você comentou, ele comentou aqui perguntando assim, fala sobre o uso da mostarda. Eu vou até falar, cara, eu gosto muito, acho que é meu repositor de eletrólito é comer as coisas com mostarda aqui em casa. Eu compro uma, que é da marca, eu acho que não sei se eu acho que é do mercado, eu acho que é a marca. Pô, tem 4 calorias em 15 gramas, cara. Aham. Então, tipo, é um molho zero cal ali, boto tem sódio e tudo mais. É? Obviamente, não como o dia todo, mas eu gosto muito e também vejo muito como essa reposição mais natural, vamos dizer assim. Se puder falar um pouquinho, sabe, tem alguma coisa aí que você sabe da mostarda? Então, falando de dieta, mostarda, eu passo, às vezes eu deixo livre para os pacientes, ó, boas mostardas, que não vai ter açúcar ou amido adicionado, é livre na dieta, você pode consumir. É basicamente vinagre, mostarda e um pouquinho de sal, né? Sim, Então, se a pessoa não é exatamente. hipertensa, nem nada, pode usar. A mostarda ficou famosa por prevenir câimbras, né? No Endurance. Tem alguns estudos pontuais, tá? Não estou afirmando nada aqui, falando que o ácido acético que tem no vinagre parece que reduz um pouco a sensibilidade à cãibra, né? Reduz um pouco a cãibra nos atletas lá do estudo que eu usei de referência. Porém, isso é um estudo, né? Então, para afirmar qualquer coisa é muito difícil. A cãibra é um dos assuntos mais nebulosos na ciência do Nebulosos. exercício. Se a pessoa chega para você, isso aqui também é outro alerta, e fala: toma isso porque vai parar a cãibra. Foge, sai correndo e tal. Que a Bote cãibra é muito fé. multifatorial. Muito. Ó, sódio, cápsula de sal. Tem um estudo na maratona de Boston que eles pegam os corredores antes da maratona. Beleza, peguei ali os 100 corredores, acho que é até mais o estudo. É um estudo bem bom esse. Pegou, mediu, fez os exames. Testou sódio antes e testou pós-maratona e pegou os relatos. Quem teve cãibra? Quem não teve, a perda de sódio foi muito similar e a quantidade também. Então, não dá para afirmar que a falta ou a redução de sódio durante a perda de eletrólitos é a causa da cãibra. E Se fosse assim, a pessoa não teria cãibra durante a noite também, né? só tomar só sal, né? É, E eu acho que, se eu não me engano, esse estudo também comenta que eu acho que aqueles que não tiveram cãibra, eu acho que eles nem a cápsula de sal consumiram também. Eu acho que tem alguma coisa, é, se eu não me engano, acho que é esse mesmo estudo também. E, cara, galera, a cãibra, já falando também, é a hidratação, é a nutrição, é o treinamento tanto de corrida, mas assim, principalmente treinamento de força para você força. aguentar ali, fazer aquela contração muscular por muito tempo. Então, assim, é muito importante você alinhar o seu treinamento. Eu vejo a galera, um dos erros dos iniciantes, que eu até separei aqui para comentar, quando a gente fala de frequência, o cara só quer correr todo dia, mas ele não tira um momento para fazer o fortalecimento. E esse fortalecimento ele agrega em inúmeras coisas, mas vou citar duas aqui. No volume de corrida e nessa prevenção entre as câimbras. A gente só pensa na prevenção de lesão, mas, cara, prevenção de câimbra, o que, que é? Melhora da performance. E aumento de volume, é diminuir o tempo que você bate o pé no chão, prevenindo a lesão, né? Porque a gente não pode afirmar o que causa a lesão, mas a gente Uhum. pode, talvez, buscar um caminho onde a pessoa se afaste dela, né, cara? Uhum. Aqui eu estou extrapolando, tá? Mas isso é o que eu acredito também. Aqui entra um pouco da Sim, minha parte mais de crença. O
que a gente, nesse estudo aí da Maratona de Boston, o que eles identificaram? Quem tinha mais cãibra tinha mais a CK elevada. A CK é o marcador de dano, né? Dano muscular. Então, o que pode ser? Duas coisas aí. Uma, a pessoa errou o ritmo, saiu mais forte. Aí ela não estava tolerando o ritmo, teve cãibra, porque o músculo não estava preparado para aquele nível tal de contração. Então ela teve cãibra. Beleza? Estudos com carboidrato, analisando pessoas que em atividades longas, que não tomaram carboidratos, tomaram de 20 a 40 gramas de carboidrato e consumiram mais de 60, a CK diminui para a mesma percepção, para a mesma intensidade relativa. Então, aqui entra a minha crença. A suplementação de carboidrato, ela pouparia um pouquinho essa cãibra, porque ela diminui a CK, os estudos mostraram isso. Então, a pessoa que consome, isso eu vejo relatos de triatletas que consomem 100 gramas por hora, que diminuíram as câimbras. Então, isso é uma aposta minha, Rodrigo, aqui, não estou extrapolando as informações, mas eu acho que um dos maiores fatores é um fortalecimento muscular, com certeza. Acerto de ritmo, então sair no ritmo certo e não oscilar tanto esse ritmo durante a prova, isso é uma coisa fundamental também. E consumo de carboidrato, mais atento que eletrólitos, tá? O pessoal fala muito de sal e tal, mas eu acredito que fortalecimento, controle de pace, controle de ritmo e suplementação de carboidratos são fundamentais para a pessoa evitar câimbras ao máximo. Quando a pessoa chega para mim, Vini, relatando que tem câimbra, eu faço uma roda assim com a pessoa, uma conversa, para ver realmente. Eu vou batendo ali. Tem até uma imagem do Askar, do My Sport Science, que eu acho que é o maior blog de nutrição esportiva hoje, que é um dos maiores pesquisadores já. Ele tem um ciclo da cãibra, né? Então, você tem que ir fazendo checklist em cada coisa ali. Beleza, você sente cãibra? Se hidratou corretamente? Me hidratei. Então, beleza. Consumiu carboidrato suficiente? Consumi. Você saiu no ritmo certo que você pretendia? Beleza. Consumo de carboidratos durante. Aí você vai dando cheques até você achar. Beleza, achei um ponto ali. Vamos bater nesse ponto até ele ficar bom. Ficou bom, continua com cãibra, vamos pro próximo. Tem que ser assim, cara. Tem que ser assim. Infelizmente, a cãibra é isso. A Nutri Letícia aqui, eu acho que ela é sua atleta também. Mas, ó, nunca tive cãibra Minha na namorada. corrida. Aí, ó, mozão. Nunca tive cãibra na corrida, mas tenho bastante aquela dor do lado. Eu tive que caminhar e abandonar treino algumas vezes. Eu acho que a dor aqui, né, desviada, é alguma Desviado. coisa. O que você acha que ela errou nesse dia, hein? Se não Ó, foi a alimentação? o que mais tem de comprovação dessa dor de lado também é outra coisa nebulosa na ciência, né? Mas normalmente tem uma camada abdominal nossa chamada peritônio, que é uma camada que recobre a parede abdominal. Quando esse peritônio dilata, parece que pode dar essa cãibra essa cãibra, né? Essa dor Aí ele abdominal. faz uma pressão ali na. Faz uma pressão e te causa essa dor. O que pode causar isso? Duas coisas, principalmente. Excesso de líquido antes, ou então excesso de comida antes. Então, aumento do volume antes da, da atividade física, né? Então, vou correr, então, comi muito próximo, ou bebi muito líquido próximo, ou então ficar prendendo urina, ficar prendendo essas coisas, também tem essa contração abdominal que pode Legal, vou causar. até passar para a galera, porque normalmente quando eles vêm me relatar isso, eu costumo dizer que é um dos fatores que você comentou anteriormente, o erro do ritmo. Ritmo, E aí também. a frequência respiratória ela aumenta demais, aí você, nessa tentativa de compensar a sua respiração, você começa a respirar de uma forma que não é a sua de respirar, né? Onde assim, você respira errado. Então, eu até falo, cara, você quer respirar certo? Confia na tua respiração, respira, tenta concentrar um pouquinho, mas sem tentar achar uma maneira de compensar isso. Aí a troca ventilatória ali, já por ser uma intensidade mais alta, entra num famoso ponto de compensação respiratória do treinamento, né? Uhum. E aí é uma intensidade ali que você já começa a ficar um pouco mais ofegante, essa sensação te deixa um pouco agoniado, às vezes nem sempre o seu pulmão dilata para poder receber esse ar, e quanto menos treinado, menos essa sensação você tolera, então aí vem essa dor. Então, assim, para quem está iniciando e sente muito essa dor aqui do lado, continua e tenta trazer uma coisa mais natural da sua respiração, que isso vai te ajudar.
né? É. Além de tentar acertar o ritmo. E a outra teoria é exatamente o que você falou, que é a. Ai, qual que é o nome? Intensidade. Você força muito o diafragma. Sim. Esqueci o nome da palavra agora. Eu tinha lembrado quando você falou, mas O, você acaba forçando o muito o diafragma e causa manobra, exatamente isso. manobra de Valsalva? Não. Não, não, é uma. Você causa tipo uma cãibra no diafragma, né? Então essa Entendi. seria a outra teoria. Então, É, exatamente o que você falou, continua. o diafragma não tá treinado, vai ter que É, deixar ele então treinado a pessoa também. não aguenta. E fazer um aquecimento progressivo, né, Vini? Eu acho que se você não sair numa pancada só, já sair correndo. Então, talvez se a pessoa tem um condicionamento muito baixo, começar caminhando e depois entrar no ritmo, eu acho que é uma das principais causas. Porque normalmente você sente isso, ou você está no final do treino, já está bem cansado, ou você está no início e começou numa intensidade forte. Normalmente é isso. Esse é um bom ponto também, ó, galera que está iniciando. Quando você aprende que o aquecimento ele é importante para você, é porque ele é a ponte entre o seu treinamento e o repouso. E é isso que o Rodrigo acabou de comentar. Essa sensação, às vezes, ela vem por quê? Porque o seu estado, por mais que a gente não consegue sentir de forma tão palpável, mas o nosso estado fisiológico ele não está preparado ainda para aquilo. Então a gente precisa se preparar, por mais que, pô, na minha cabeça, já tô pronto, mexi o braço aqui e tal, realmente a gente tá, mas assim, as coisas não acontecem aqui dentro na forma que a gente espera, né? Gostaríamos nós, né? Vamos liga a bomba e aperta um botão, sai E vai. correndo, né? Exatamente. Então, isso que o Rod comentou aqui é muito importante. E até Cara, só pincelando essa dilatação abdominal, tanto que em provas de ultra, igual o Adriano comentou aí, provas de triatlo, a gente treina essa dilatação abdominal. Então, eu bebo 1 litro de uma vez para dar aquela dilatada e eu acostumar com essa sensação para no dia não dar essa dor de lado. É um training the gut, treinar o intestino. Pode falar. é isso que eu ia comentar. Se você puder falar, você falou de treinar também essa dilatação. E aí a galera que come, ela também tem que treinar isso durante a Com corrida? certeza, com certeza. Igual, hoje a gente sabe que atividade a partir de 1h20 até 2h30, 3 horas, entre 30 gramas e 60 gramas de carboidrato parece ser o suficiente. Então, vamos botar lá em géis, né? Entre 1 a 3 géis por hora parecem ser suficientes para atividades até 2h30, 3 horas ali. Acima de 2h30, mais de 60 gramas de carboidrato, com certeza. E tentando chegar a 90, e hoje já tem estudos com 120. Então imagina, você tomar 6 géis por hora, né? Não dá para tomar 6 géis, você tem que partir para os isotônicos, para as fórmulas hiperconcentradas. Rod, vou correr uma maratona aqui há 3 meses. No próximo longo, vou tomar 3 géis por hora. Esquece, não tem como. Você tem que consumir 1 gel por hora, ver se vai dar tudo certo. Aí você passa para 2, aí você passa para 3, e assim você vai aumentando. Tem que treinar essa tolerância ao gel, a tolerância ao sabor, tolerância a beber o líquido enquanto você corre. Então, isso é uma coisa que parece simples. Ah, não, só beber água. Vai nessa. Você engasga, você não consegue digerir aquilo. Fica Então, até o ato de balançando também, né? balançando, exatamente, a corrida é um esporte de impacto, né? Então, você tá ali, você vai beber água, tem que treinar. Isso faz parte do treinamento. Se o Vini te passou lá 15 quilômetros, beleza. Pô, vou ter que tomar 2 géis, exemplo. Então, beleza, vou me programar para isso, vou levar uma garrafinha de água, ou vou deixar a garrafinha num ponto, e tem que treinar isso. Isso faz parte do treinamento, igual o 10 de 400, igual o 3.000, igual seja lá qual for o treino que o Vini te passar, isso é muito importante, muito importante. É maravilha, cara. Gostando bastante. Galera que estiver assistindo aí, tiver alguma pergunta, pode mandar nessa caixinha aqui ou comentar aqui mesmo que eu leio para o Rodrigo. Né? Eu acredito que a gente conseguiu trazer bastante coisa aí para quem está iniciando e para quem também já tem alguma experiência aí na corrida, porque são coisas que não fogem muito do. Não tem tanta diferença para quem é iniciante, para quem é atleta. A Não única tem. diferença é a quanto ela já se expôs àquilo ali, né? Então ela já tem um pouquinho mais de, vamos dizer, ajuste à percepção ali, já tem um pouco, ela já se conhece mais, e como a gente fala, a corrida ela é um autoconhecimento, né?
Então, a gente precisa testar tanto na alimentação quanto no treinamento para poder ajustar e entender como é que o nosso corpo funciona. Como o Adriano, ele tomou leite condensado com Coca-Cola. Se eu tomo isso, cara, eu nem completo a prova, eu tenho certeza. Pô, assim, doce de leite cairia bem? Cairia, mas assim, já começou a ficar quente o negócio, a intensidade começa a ficar mais alta, eu já tenho descartado de lado, assim. Uhum. Cafeína também é algo que eu vejo que a galera, tem uma galera que suporta bem, eu tive que me acostumar. Eu sou muito sensível à cafeína, então eu tomo um dia assim, tomava, agora não, porque acho que a vida adulta tá me pegando, tomando todo dia. Mas antes eu tomava um dia sim, um dia não, porque eu tomava um e já ficava um pouquinho taquicardia, sabe? Assim, Uhum. sentado na mesa. É, E, assim, aí passei pro isotônico também, porque eu congelo e o negócio gelado já traz uma sensação melhor, a temperatura do corpo abaixa, então eu tenho usado isso como meu hack, né? De congelo no dia anterior, deixo congelado e levo comigo. Já me hidrata, já me dá um pouquinho de carboidrato, e até na recuperação pós-treino tem sentido bem também em relação Melhor. a isso, né? Surgiu uma pergunta aqui, vou passar para você esse negócio. Quanto mais alta do Hamilton Ferreira, quanto mais alta a temperatura e umidade em uma maratona, é recomendado aumentar a ingestão de sódio? Ele está perguntando se dependendo do clima da prova, se tem que aumentar a ingestão de sódio. Mas se você puder botar com qual objetivo você quer saber, para ele O, poder responder o melhor. Hamilton vai fazer a maratona do Rio. Então, Boa. Ih, vai estar quente. ele. Ó, no Rio vai estar úmido e vai estar quente. Isso aí pode apostar. Se não tiver, cara, é um milagre, porque nos últimos 10 anos de prova, está quente, está úmido. A quantidade de sal, cara, depende. Você é um corredor rápido, eu conheço o Hamilton, então ele vai fazer ali na casa de 3 horas, alguma coisa assim, ou próximo disso. Então, você não vai ficar exposto a 5 horas de prova. Então, são coisas diferentes, né? O que eu faria em relação a maior umidade, maior calor, o seu estresse térmico é maior. Logo, a sua intensidade, sua percepção de esforço vai ser maior. Logo, a sua demanda de carboidrato é maior também. Então, eu basicamente aumentaria um pouquinho. Então, se você já consome ali 40 gramas por hora, tentaria chegar a 60 e conjugaria com géis com mais sódio. Isso, beleza, sem problema. Se você for usar o isotônico, só de você aumentar a quantidade de carboidrato, por isso eu gosto tanto do isotônico, aumentou a quantidade de carboidrato, Já já aumenta a vem o quantidade. sódio junto. Então, vai ter sempre aquela proporção boa ali. O sódio é fundamental para a absorção do carboidrato também. Então, em temperaturas mais quentes e úmidas, aumentaria o carboidrato, por consequência, o sódio vai subir também. Eu não colocaria, talvez uma cápsula de sal a mais por hora, por conta da temperatura, da umidade estar muito mais alta. Se a estratégia de sódio está equilibrada, eu aumento um pouquinho o carboidrato, logo o sódio vai subir também. E a gente consegue fazer esse balanço e equilibrar Então, isso. se ele assistiu a live, ele vai saber que o isotônico é a chave de É a sucesso para chave ele, do cara. sucesso. Pô, e além da digestão facilitada, é líquido, aí, se você está buscando tempo, você não quer gastar energia É. digerindo nada, Ó, né, o cara? que eu Eu faria acho. hoje, se eu fosse correr a maratona? Já tô dando aqui a chave, né? Eu pegaria uma soft flag, uma garrafinha dessa, né? De mão. Encheria, lotaria de isotônico, lotaria. Mas é colocar muito isotônico mesmo, tá? Toda vez que tivesse posto de hidratação, eu ia beber a água do posto de hidratação, bicar um pouco desse isotônico, beber a água. Você vai diluir no seu próprio sistema digestivo, né? E assim você vai ter. Claro, tem que criar uma meta, né? Isso o nutricionista vai fazer. Então, beleza, eu tenho que beber aquela soft até 2 horas de prova. E intercalando o gel, porque não vai dar para levar todo o carboidrato ali na mão. Mas é o que eu faria hoje, tá? Uma garrafinha de 250 ml, você já vai conseguir botar ali 100, 120 gramas de carboidrato facilmente, vai te garantir 2 horas de prova já. Então, uma dica de treinamento para você aí, o Hamilton, já treina correr com garrafa na mão. É. Não, hoje em dia até eu sinto, pô. Se for de 250, Não, você encaixa na pochete, perfeito. na bermuda de compressão. Claro, no trail não tem jeito, cara. Que aí tu tem que levar 3 litros de água, né? Aí tem que correr com a garrafinha na mão, tem que correr com colete. Mas para maratona de rua, que ele vai ter acesso à água fácil ali, 250 ml encaixa até na bermuda. Tranquilo, tranquilo. É, verdade. Eu treino tudo de cinto também, né? É. Levo no meu, Mas na eu minha corro com a pochete. garrafinha na mão, tranquilo.
Tudo tranquilo. Isso é treino. E isso eu treinaria em treino leve também. Leva a garrafinha, 1 hora rodagem, garrafinha na mão. Garrafinha na mão. Cara, o Blumenfeld, o Iden, esses caras que ganham o Ironman, eles correm 42 do Ironman com a garrafinha na mão, pô. Os caras correndo a 3h30, depois de 6 horas de prova, os caras estão correndo com a garrafinha na mão. A gente que, né, é um sonhador, disciplinado, não vai correr com a garrafinha na mão? Isso não é problema, não. Verdade. Ou pode ser o jazz também. Isso aí vai de estratégia para estratégia. Mas eu acho que ainda mais aquela primeira hora ali, seu corpo não tá tão quente, começa a aquecer, vale a pena, economiza ali, aí no final que você já não quer mais pensar em nada, abre o gel e joga na boca. Isso aí. Intercalar essa questão, também. Exatamente. Tem até essa questão da praticidade, né? Você, enfim, no meio da prova, tu não sabe do perrengue que tu vai estar passando, às vezes tu nem bebe nada, tudo mais. A galera comentando aqui que é sensível a cafeína, outro comentando que não é. O Lucas, ele toma 3 cápsulas de cafeína também, para conseguir treinar. O bicho é ogro. Cara, tem gente que realmente receptor de cafeína, ainda mais quem toma já muito café, Sim. não tem gente que tolera bem. Isso eu me dou bem porque me dou bem, né? Assim, como eu sou mais sensível, eu tomo uma xícara do café solúvel que faz em casa. Eu não tenho cápsula. Agora a galera tem que suplementar a cápsula realmente para ter uma dosagem alta aí. Mas a cafeína durante é muito bom, cara. Muito bom. Se você puder comprar a cápsula. Eu tô me acostumando também para não dar desconforto. Aí o Hamilton falou que vai levar a garrafa. Adriano disse também que corre sempre no cinto com soft skill. Eu vejo muita galera. Hoje eu me acostumei e eu percebi comigo mesmo, na prática, isso, né? Lógico que tem algumas adaptações do próprio corpo, mas depois que comecei a carregar água para os treinos mais curtos também, no mais baixa intensidade, eu comecei a suar mais. Antes eu não suava tanto. Eu comecei meu próprio corpo regular a minha temperatura. Então, agora que eu estou hidratando, ele entende que vai ter reposição ali, então o corpo começa a suar mais e isso melhora a sua percepção de esforço durante o exercício. Então, isso é uma adaptação positiva, galera. A gente treinar hidratação, mesmo naqueles dias que não necessariamente precisa, obviamente você vai ficar um pouco mais dependente dessa água, mas seu corpo também vai performar melhor. Porque, não, eu não vou beber água para não precisar. Realmente, você vai conseguir, vai tolerar mais essa água, mas talvez no longo prazo essa performance vai cair se você não tiver termorregulando, perdendo calor trocando calor de forma mais eficiente com o meio externo. Né? E transpirar não é ruim, né? Não é um problema. O problema é quando você não repõe. Transpirar é uma adaptação maravilhosa do corpo humano para te manter gelado, vamos dizer assim, para você manter a temperatura mais baixa. Então não tem problema. O problema é você transpirar e não repor. Aí, pessoal, eu não preciso, que não sei o quê. Cara, pode ter certeza que você algum custo renal você tá tendo. Verdade. E aí é um passo prático para quem está iniciando a corrida, chegou em casa, foi pro banheiro. Não é feio, não. Pode olhar a cor da sua urina. É urina. Não, isso aí todo paciente meu. Urina e fezes tem que olhar. É autoanálise diária. Diária. Cara, eu acho que fizemos aí uma linha de live agora. Vou deixar aí para a galera ver se tem mais alguma pergunta. Eu acredito que valeu muito a pena. Já estou afim até de fazer mais uma para a gente marcar aí de outro tema. Para falar de endurance, a gente pode falar aí também do pessoal mais avançado ou estratégias, né? Ou, enfim, quebrar algo. Lembrei, cara, eu queria falar quando você comentou Calma aí, dá mais 5 minutinhos. Quando você comentou da paçoca, eu falei, a gente tem que quebrar um mito, que pizza não é carb up. Não é carb up. Não é carb up. Tive um problema ontem com uma aluna. Foi pedalar, tinha 2 horas e pouco. Da galera, porque todo mundo acredita que pizza é o carb load do dia. Cara, pizza não é carb load, mas que seja muito gostoso, eu gosto. Eu também consumi às vezes, mas quebra esse mito aí pra galera, pra gente fechar com chave de ouro aí. Não, pizza, cara, te falar, se pegar a quilocaloria da pizza ali, 50% vai ser de gordura. Então, lembra, o que a gente não quer? O que a gente não quer para reposição de carboidrato? Gordura e proteína. São as duas coisas que a gente não quer. E excesso de fibra também.
principalmente gordura e excesso de fibra. E na pizza, o que mais vai ter é gordura. Que é Então, o se a pessoa queijo, pegar né? uma pizza ali de calabresa ainda, a pizza assim, Pô, cara, quer comer pizza? Você vai comer o pão da pizza, né? A massa com molho aham. de tomate. Aí beleza, aí tá liberado. Cara, Mas mas é o pecado da galera. A galera. macarrão com molho branco também. Ó, é uma outra facada também. Pré-prova, ó, tem poucas opções. Alguma massa, molho vermelho, molho de tomate, sem mistério, molho pomodoro. Massa, então, pode ser nhoque, pode ser macarrão, seja ele qual for. Ou então, cara, você vai ter que apostar numa batata com um pouquinho de frango, né? Uma carne bem magra ali. Ou arroz com frango. Ou então cuscuz, para quem gosta de, né? O pessoal lá do norte, nordeste. Então, normalmente é isso. É carboidrato simples, mais tranquilo. E outra também, o que erro muito, carb load não é só o jantar, é o dia inteiro antes da E prova. essa aí dá uma live, hein? Dá. Dá. Carbo load dá uma live, porque, cara, o pessoal erra muito. Eu já errei muito. De detonar na janta, acordar todo estufado, né? Porque não tá acostumado com aquele volume alimentar. E, cara, correr pesado. E quilo é quilo. Se é de comida, se é de gordura, se é de massa muscular, você tá carregando mais peso na hora de correr. Então, É, total, total. fracionar ao longo do dia. Perfeito, cara. Te agradecer aí, acho que foi muito prazeroso aí, a hora passou voando. É, galera que. Acho que a galera que tem peso é teus seguidores, mas quem não conhece é o Rodrigo, segue o Rodrigo aí. Quem não me conhece também, e também o canal aí da Spinal lá no YouTube, no Instagram. Vou tentar gravar live por lá depois também, pra gente, quem quiser reassistir. Vou ver se eu edito. Tô tentando construir ainda um meio, né, de tornar isso mais rotineiro para poder alimentar e a gente fazer mais vezes. E fica meu convite para você também, mais uma vez, mais um encontro, tá bom, Fechou. Rod? E muito obrigado aí pelo seu tempo, foi muito bom mesmo, foi divertido para mim, acredito que a galera também tenha gostado aí, a galera engajou bastante, e até mais, fiquei mais surpreso do que eu esperava, então acho que fluiu muito bem, bastante informação rica, e é isso que eu pretendo aí, junto com a Spintinal, fazer essa construção do corredor de informação, de conhecimento, para mostrar que a corrida ela é um meio para a gente viver o lifestyle do corredor, né? Então, isso é muito importante. Obrigado aí pela sua contribuição. As últimas palavras são suas, fica à vontade. E é isso. Eu que, pô, agradeço pelo convite. Para falar sobre, cara, corrida, sobre treinamento, nutrição, eu fico aqui o dia inteiro. O dia inteiro é o que eu mais gosto. Vivo isso aqui literalmente. Hoje eu posso afirmar que eu vivo 24 horas por dia. Porque ou eu tô trabalhando, prescrevendo treino, prescrevendo dieta, ou eu tô treinando. É literalmente isso. Até minha namorada, minha família, hoje todo mundo pratica esporte. Então isso aqui é 24 horas. Pô, Então que é um prazer maravilha. gigantesco. Eu desejo todo sucesso para você, Vini, nessa nova empreitada. O que precisar de mim, cara, é um prazer gigantesco. É o que eu falei, falar sobre isso aqui é muito leve e tranquilo para mim, eu adoro. Então, precisando aí, não, vamos fazer uma sequência de lives ou vídeos falando sobre um tópico específico, pode ser mais curtinho e tal. Cara, tô sempre à disposição, só combinar, eu coloco na agenda e a Vamos gente marcar, grava. sim. Tá, muito obrigado. A Sprintinal agradece também. Eu agradeço, acredito que a galera agradece. Foi muito rico e engrandecedor, tá? Até a próxima, galera. Ó, construindo corredores rápido, mas sem pressa. Obrigado, Rodrigo. Tamo junto. Valeu!